esta é a questão número 7 da segunda parte do exame 2010, primeira fase. É uma pergunta de trigonometria, onde nos é apresentada uma figura, como é habitual em trigonometria, por vezes temos muitos exercícios deste género, em que temos uma figura para trabalhar. Neste tipo de exercícios, o que eu aconselho é fazer uma primeira leitura atenta do enunciado, porque às vezes existem dados que estão no enunciado que não estão marcados na figura, não é? E nós, se os marcarmos todos na figura, depois poderemos esquecer o texto, que o enunciado parece muito extenso, não é? Esquecemos o texto todo e o nosso foco está apenas na imagem, o que nos ajuda a pensar. Ok? Uma outra dica que eu dou aqui, por acaso estou agora aqui a reparar, não é este o caso, não é este o caso, mas acontece em vários casos, que é dizerem o seguinte aqui logo no início, no enunciado, dizerem assim: a figura abaixo representa o círculo trigonométrico. E não dizem mais nada relativamente ao raio do círculo. No enunciado não fazem referência ao raio. Mas para resolvermos a questão que nos estão a colocar depois a seguir, nós precisamos saber o raio do círculo. Bom, a questão é esta, não é preciso dizer, ok? Se nos estão a falar do círculo trigonométrico, se a figura que está em causa representa o círculo trigonométrico, então o raio é 1 e não precisam de dizer, ok? Portanto, círculo trigonométrico, raio 1. Podemos contar com esse dado. É uma forma de dar o raio de forma indireta, ok? Sem ser explícito, portanto, podem-nos dar o raio assim dessa forma. Vamos então ler com atenção. Na figura estão representadas no referencial uma circunferência e o triângulo OAB. A circunferência tem diâmetro OA, certo? O ponto A tem coordenadas 2, 0. Podemos logo apontar aqui o 2. Também seria intuitivo. O raio aqui também é 1. Aqui estão-nos a dar o raio diretamente, não é? O vértice O do triângulo coincide com a origem do referencial, certo? E o ponto B desloca-se ao longo da semicircunferência superior. Ok, não há aqui assim nenhum dado mais importante que a figura pudesse ter que não tem. Está cá tudo. Para cada posição do ponto B, seja a alfa a amplitude do ângulo A ou B, está aqui também marcado. E portanto não há aqui nada a acrescentar. Resolvo os dois itens seguintes recorrendo a métodos analíticos. Bom, vamos então aqui à primeira linha. E o que eu aconselho neste tipo de questão em que nós queremos mostrar que, neste caso é o perímetro, mostre que o perímetro do triângulo AB é dado por esta expressão. Às vezes pode ser uma área, pode ser uma distância qualquer na figura. Bom, mas nós queremos chegar a esta expressão. Queremos provar que o perímetro é dado por isto. Ora bem, logicamente nós não podemos trabalhar com isto, não é? Isto é a expressão onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar aqui. Então vamos começar por onde? Eu vou-lhe chamar f, porque aqui está f também, senão lhe podia chamar p, não é? Mas uma vez que ali temos f, podemos-lhe chamar já f à função que vamos construir. Agora, o que nós sabemos é que esta função representa o perímetro do triângulo AB. Então temos que começar do início, de uma base. Eu vou olhar aqui para o meu triângulo e o que eu aconselho a escreverem logo no início é uma expressão matemática que nos dê o perímetro com as letras que estão na figura, sem andar cá muito preocupado já em alfas e assim, com as letras que estão na figura. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, então eu posso dizer que é OB, a distância que vai de OB, representa assim, mais a distância que vai de BA, mais a distância que vai de OA, ok? Eu acho que é fundamental escreverem isto, porque assim sabemos logo do que é que estamos à procura. E em cálculos auxiliares vamos calcular cada uma destas coisas, ok? Se fosse a área, eu via, por exemplo, a área do triângulo, é a base vezes a altura a dividir por 2, e ia escrever com as letras da figura, ia escrever a expressão que me dava a área. Bom, neste caso é então o perímetro. Eu preciso então, para ter o perímetro, preciso calcular o OB, o BA e o OA. Algum destes valores que já será conhecido só por observação? Temos aqui o OA é 2, não é? Isso é fácil de ver, portanto vamos aqui ao cálculo auxiliar. E basta escrever que OA é igual a 2, ok? É igual a 2 porque é um diâmetro. Podemos escrever aqui à frente, corresponde a um diâmetro, portanto se o raio é 1, portanto o diâmetro é 2. Também temos aqui a coordenada do ponto A, portanto não requer mais justificações, é 2 por observação da figura. Mas, há algum valor agora que será mais conhecido? O OB ou o BA? Bom, não, assim diretamente não é? Vamos reparar numa coisa neste tipo de problema também. Nós queremos escrever em função de alfa, ok? Em função de alfa, ou seja, o alfa é para aparecer cá nesta expressão. Portanto, tudo o que eu consiga escrever em função de alfa, tudo bem. Bom, e nós temos aqui um triângulo que tem o ângulo alfa aqui.
E é fundamental repararmos numa coisa, este triângulo faz aqui 90 graus, ok? Faz 90 graus porquê? Porque é um triângulo, este ângulo é um ângulo inscrito numa semicircunferência, ok? Portanto, sendo um ângulo inscrito numa semicircunferência, sabemos que faz 90 graus. E, portanto, nós poderemos aplicar aqui as razões trigonométricas. Lá está as questões de triângulos e de alguma geometria no plano. Eu aconselho, agora em termos de exame nacional, primeiro pensar nas razões trigonométricas, se não resolver, pensar em teorema de Pitágoras e, caso não resolva, pensar em semelhança de triângulos. Neste caso, as razões trigonométricas resolvem logo isto, até porque a expressão que nós temos também tem senos e cossenos e, portanto, é mesmo por aí. Então, nós, quando estamos num triângulo retângulo e temos um determinado alfa, conseguimos sempre definir o cateto oposto e o cateto adjacente. A hipotenusa está sempre definida, não é? Que é o cateto maior, que neste caso é aqui o OA. Relativamente ao alfa, este é o cateto oposto, porque é o que está oposto a ele, e este será o cateto adjacente. Ok? Cateto adjacente. E, portanto, nós quando queremos descobrir um dos lados, ou o cateto adjacente ou o cateto oposto, só temos que fazer a seguinte pergunta: o que é que eu tenho e o que é que eu quero? Deste triângulo que nós queremos trabalhar, há sempre alguma coisa que nós conhecemos e há outra que queremos saber. Então vou descobrir aqui, por exemplo, a distância OB. Eu, para descobrir a distância OB, o que é que eu vou pensar? O que é que eu tenho deste triângulo? Tenho a hipotenusa. A hipotenusa é 2. Não é? E o que é que quero? Quero o cateto adjacente. Hipotenusa com cateto adjacente é o cosseno. Okay? Eu vou relembrar aqui agora as razões trigonométricas. Que estas temos mesmo que saber. Okay? Se tivermos aqui um ângulo alfa qualquer, este é então o cateto oposto. Este é o cateto adjacente. Agora aqui a palavra adjacente ficou assim um pouco... e o outro, o maior de todos, é a hipotenusa, não é? Portanto, aqui cateto adjacente e aqui hipotenusa. Pronto, abreviado. E o que nós sabemos é que acontece sempre isto. O seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E por isso nós só temos que fazer a tal pergunta: o que é que eu tenho e o que é que eu quero? E depois escolher destas, ok? Só uma chamada de atenção: se por acaso o meu alfa fosse este ângulo cá em cima, o cateto oposto já era este, ok? Portanto, o cateto oposto e o adjacente são relativamente ao alfa que estamos a considerar, que podia ser aquele ali. O ângulo de 90 graus está sempre fixo. Bom, então perguntando aqui o que é que eu tenho e o que é que eu quero, querendo saber o OB, tenho a hipotenusa, quero o adjacente. Hipotenusa com adjacente é o cosseno, então vou aqui fazer cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é o OB, sobre hipotenusa. Ou seja, 2 cosseno de alfa é igual a OB. Ok? Portanto, o OB é 2 cosseno de alfa. Veio daqui, não é? Veio daqui deste cálculo auxiliar. E agora preciso calcular o BA. Bom, mas aqui faço a mesma pergunta. O que é que eu tenho e o que é que eu quero? Bom, quero o cateto oposto. Tenho a hipotenusa. Oposto com hipotenusa é ali o seno. Então vou utilizar o seno. Seno de alfa é igual a cateto oposto. Cateto oposto, que é o BA, que é então o que eu preciso, sobre hipotenusa. Ou seja, 2 seno de alfa é igual a BA. Não é? Temos então aqui BA igual a 2 seno de alfa. Vem então aqui deste cálculo auxiliar. E temos tudo. Agora é uma questão de nós colocarmos aqui na nossa expressão os valores que temos. OB dá 2 cosseno de alfa. BA dá 2 seno de alfa. OA é 2. O que é que poderemos fazer agora aqui à nossa expressão? Posso colocar o 2 em evidência, não é? 2 em evidência, o que é que sobra neste termo? O cosseno de alfa, mais, aqui sobra o seno de alfa, e aqui sobra 1. Não nos vamos esquecer que 2 é o mesmo que ter 2 vezes 1, não é? Portanto, nós quando colocamos alguma coisa em evidência, depois mentalmente fazemos sempre a distributiva a ver se dava o que tínhamos antes. Se der o que tínhamos antes, ótimo, está correto, não há problema. Ok? E pronto, temos aqui a expressão, ali está escrito ao contrário, mas é igual, ok? Nós agora, a soma é comutativa, poderemos trocar aqui e ficamos exatamente com a expressão que temos, ok? Então está aprovado que o perímetro é dado por esta expressão.
Vamos agora aqui a 7.2, que diz o seguinte: determina o valor de alfa para o qual o perímetro do triângulo é máximo. Portanto, no fundo estão-nos a pedir o máximo da função. E esta pergunta, quando estão a pedir máximos ou mínimos, bem, deve-nos logo chamar aqui para a derivada, não é? A derivada permite estudar a monotonia a extremos, quando é que uma função tem máximos e mínimos. Mas eu também dou aqui uma dica: se por acaso tivermos uma função trigonométrica, e neste caso é trigonométrica até, mas não é o caso agora que temos aqui. Vamos supor, eu agora vou inventar aqui um outro exercício qualquer. 2 mais 3 seno de x. Tenho aqui uma função trigonométrica dada por isto, 2 mais 3 seno de x. Se a função for então definida apenas com uma função trigonométrica, seno ou cosseno, a tangente não dá, ok? Nós poderemos, para calcular máximos ou mínimos, recorrer aqui a um processo sem ir pela derivada, ok? E isto é exclusivo da trigonometria e quando tivermos funções só seno ou cosseno, uma única função seno ou cosseno na função. Nós sabemos, por exemplo, que o seno de x está entre menos 1 e 1, e poderemos fazer aqui a técnica do enquadramento para calcular o máximo desta função. Agora multiplico nestas duas inequações por 3 e vou construindo a minha função e no fim eu consigo ficar com os valores, o contradomínio da função, não é? E o contradomínio, no fundo, são os máximos e os mínimos. Aqui é 5, 3 mais 2, 5, ora, menos 3 mais 2, menos 1. Ou seja, eu fiquei aqui a saber de forma rápida que a minha função está entre menos 1 e 2. É só chamar menos 1 e 5, ok? Só chamar a atenção de que para calcular máximos e mínimos de uma função, por vezes, poderá-se fazer pelo enquadramento se se tratar de uma função trigonométrica que tenha só um seno ou só um cosseno. E depois temos que ter o cuidado se no exercício também não diz que o x pertence a um determinado intervalo, não é? Eu disse aqui que o seno está entre menos 1 e 1, em condições normais. Se por acaso me dissessem que o x pertence de 0 a π sobre 2, então o seno já estava entre 0 e 1, ok? Isso é visualizar no círculo e ver. E atenção que isto são os máximos e não os maximizantes. Isto é os valores, a função está entre menos 1 e 5, ok? É apenas um à parte. Agora, aqui neste caso, como temos aqui cossenos e temos aqui senos, o que vamos fazer é derivada zeros tabela. Portanto, digamos que a derivada é um processo genérico para calcular máximos e mínimos. Vamos fazer a derivada, porque nos estão a pedir um máximo, não é? E então, o que é que nós obtemos aqui? Vamos colocar primeiro assim, derivada. Temos aqui um produto logo, portanto fica a derivada de 2 vezes 1 mais cosseno de alfa mais seno de alfa, mais 2 vezes a derivada de 1 mais cosseno de alfa mais seno de alfa. Eu vou já colocar aqui a forma que utilizei. Que forma é que eu aqui utilizei? Vou colocar aqui neste cantinho, ok? A fórmula. Algumas fórmulas de derivadas estão no formulário, ok? A derivada de u vezes v está no formulário do exame. É igual à derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ok? Foi então aqui o que eu apliquei nesta multiplicação. Também poderia fazer aqui a distributiva primeiro e depois fazer as derivadas, vai dar ao mesmo, ok? A derivada de 2 dá 0, que a derivada de uma constante dá 0, ok? Isto é um vezes aqui, isto é uma derivada. Portanto, a derivada de uma constante dá 0, sempre. E, portanto, anula isto tudo. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Isto tudo desaparece, ok? Portanto, isto tudo vai ficar 0 e, portanto, desaparece. Então, ficamos com aquilo. 2 vezes... E agora temos a derivada de 1 mais a derivada do cosseno mais a derivada do seno. Ok? A soma das derivadas... A derivada das somas é igual à soma das derivadas. Ok? Portanto, mais uma fórmula que a gente sabe que acontece em derivadas. U mais V derivada é igual a U derivada mais V derivada. E agora continuamos. 2 vezes a derivada de 1 dá 0. A derivada do cosseno dá menos seno de alfa. E a derivada do seno dá cosseno. Ok? Já agora também coloco aqui a fórmula. Portanto, seno de U derivada é igual a U' cosseno de U. Cosseno de U derivada é igual a menos U' seno de U. Ok? Menos U' seno de U. Estas fórmulas estão no formulário, é só olhar para elas e ver. Então ficamos aqui com
2 vezes menos seno de alfa mais cosseno de alfa. Ok? Temos então aqui a nossa função derivada. O que é que temos que fazer? Zeros a derivada, f' de x igual a 0, que é para depois fazer a tabela da monotonia. Então fica 2 vezes menos 2 seno de alfa. Peço desculpa, aqui não é menos 2, aqui é só menos seno de alfa. Menos seno de alfa mais cosseno de alfa igual a 0. Vamos calcular então os zeros da derivada. E agora o que é que temos aqui? O 2 está a multiplicar. Pode passar a dividir para outro membro, fica 0. Então ficamos menos seno de alfa mais cosseno de alfa igual a 0. E o que é que temos aqui? Agora reparem que poderemos fazer isto. Poderemos ficar nesta situação. Cosseno de alfa igual a seno de alfa. E temos aqui uma equação para resolver. Cosseno de alfa igual a seno de alfa. Reparem que o ângulo que está dentro deste cosseno é igual ao ângulo que está dentro deste seno. E estamos a dizer que o cosseno é igual ao seno. Qual é o único ângulo que existe onde o seno e o cosseno são iguais? Para o mesmo ângulo, não é? Para o mesmo ângulo. Nós temos aqui o eixo dos senos, temos aqui o eixo dos cossenos. Reparem que o círculo trigonométrico permite-nos resolver estes problemas que aparentemente até podem parecer complicados e depois tem uma resolução muito simples. Qual é o único ângulo daqui cujo seno é igual ao cosseno? Sendo o ângulo que está em cada um deles o mesmo. Bom, só pode ser o que está aqui no meio, não é? O que divide o quadrante ao meio. Que vai dar aqui no eixo dos senos um valor que é igual a este, que neste caso é o raiz 2 sobre 2. É o único, e aqui também dá raiz 2 sobre 2. Qual é o ângulo? É o π sobre 4. Ok? É o π sobre 4. Bom, é o π sobre 4 e depois é também deste lado. Ora, 1, 2, 3, o 5π sobre 4, não é? Bom, mas reparem uma coisa, o nosso domínio, o nosso alfa vai de 0 a π sobre 2. Nós só nos interessam para este exercício soluções que estão aqui no primeiro quadrante. E, portanto, é mesmo só o π sobre 4, ok? Portanto, a solução desta equação, o único ângulo alfa que existe no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, onde o cosseno é igual ao seno, é o π sobre 4, ok? Nem vale a pena colocar aqui kπ, nem nada, estamos no contexto do problema, portanto só nos interessa esta solução. E agora fazemos aqui uma tabela. A tabela é só mesmo para ter a certeza que será o máximo, porque é o que nos estão a pedir, não é? As tabelas têm sempre esta estrutura. Portanto, a primeira linha é para a derivada, f' de x. Aqui fica a função, f de x. A nossa tabela vai de 0 a π sobre 2, e eu, como o 0 e o π sobre 2, como está aqui aberto, não pertencem ao domínio, nem vale a pena colocar uma coluna aqui para o 0 e para o π sobre 2, ok? Coloco mesmo assim aqui em cima da linha, e temos um 0 aqui no meio, que é então o π sobre 4. π sobre 4. Sabemos que a derivada se anula aqui, é mais ou menos atrás do π sobre 4. Vamos olhar para a derivada e ver. Bom, reparem. Aqui, nós temos aqui a derivada, né? O 2 é sempre positivo, não é? Resta saber qual é que é maior, se é o menos seno de alfa ou o cosseno de alfa. Então, reparem, vamos imaginar um ângulo aqui atrás do π sobre 4. Um ângulo aqui pode ser este, por exemplo. Qual é que vai ser maior? Vai ser o seno ou o cosseno? O cosseno vai ter aqui este valor e o seno vai ter este. Bom, o cosseno será maior, não é? Está aqui mais perto do 1 do que no caso do seno. E, portanto, o cosseno vai ser maior, este elemento vai ser maior, portanto, vai ganhar o positivo. Fica um valor positivo, ok? Se for um ângulo aqui a seguir ao π sobre 4, portanto, um ângulo aqui assim, este ângulo, se vamos marcar o seno e se marcamos o cosseno, aqui dá para ver que o seno será maior que o cosseno. E, portanto, vai dar negativo, ok? E, portanto, sabemos que a função cresce e aqui decresce. E sabemos que tem, então, um máximo para x igual a π sobre 4. E que é esta a nossa resposta. Aqui nem sequer pede o máximo, ok? Eu chamo a atenção que se pedisse o máximo, tínhamos que fazer o f de π sobre 4. Ir à função, não à derivada, à função inicial, substituir, fazer as contas, e chegávamos à conclusão que este valor era máximo, ok? Mas não é isto que estão a pedir nesta questão. A resposta é: determina o valor de alfa para o qual o perímetro do triângulo é máximo. O perímetro é máximo. O perímetro é máximo para alfa igual a π sobre 4. Ok? Para alfa
igual a π sobre 4. Esta é que é a resposta ao problema. Ok, fica então assim resolvido. Até uma próxima.